Oi, meus irmãos, satisfação estarmos juntos mais uma vez no mês de maio. E mês de maio, mês da família. E esse mês não vai ser diferente, não é por conta da pandemia que a gente não vai comemorar e fazer alusão à primeira instituição dada por Deus no planeta Terra, chamada família, e que você faz parte de uma. E o tema da família desse ano é: Jesus transforma a minha família. E nós temos também uma divisa que se encontra em João 10:10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, que você nesse mês de maio não deixe de interceder por sua família, não deixe de colocar sua família diante do Senhor, orar. E, inclusive, dito isso, a gente também está em campanha de oração. Temos 31 dias de oração pela família. Então, no seu momento de oração, que você tem separado já no relógio de oração da igreja, também ore por sua família e pelos motivos que a gente está colocando lá diariamente nos grupos da igreja. Tá bom? Seja feliz, que Deus abençoe você e sua família e faça conforme João 10:10. Viva plenamente com Cristo, aquilo que Ele te propôs quando Ele decidiu morrer na cruz do Calvário por você. Amém? Que Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Mês de maio, mês da família, com a campanha Jesus transforma a minha família. E temos também a campanha de oração de 31 dias, então esteja firme em oração pela sua família. E vamos louvar ao Senhor, consagrando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos nas mãos do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti.
nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez pela graça do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente sensível, que é o ciúme. Você já sentiu ciúme de alguém? Você sofre com o ciúme de alguém? No mês da família nós não podemos deixar, de maneira alguma, de falar sobre esse assunto. É um assunto que percorre o dia a dia das famílias. Você que é pai, que é mãe, consegue perceber que mesmo sem esforço, seus filhos têm problemas com ciúme. E não importa a idade, sejam pequenos, grandes, pais de família, não importa a idade, o ciúme sempre está presente. Também vejo ciúme entre os cônjuges, entre um marido e uma esposa. Normalmente, esses relacionamentos acabam terminando com o passar dos anos. E, infelizmente, o ciúme tem sido uma realidade, não apenas entre os filhos, mas também entre os casais. E é um tema sensível que a gente tem que tratar nesse tempo, nesse mês da família que estamos finalizando, e não podemos deixar de falar sobre isso. Se você pegar, por exemplo, na Bíblia, nós não temos um caso apenas de ciúme. A Bíblia é recheada de problemas familiares envolvendo ciúme. Desde a primeira família constituída, temos ali um problema de ciúme, que acabou terminando em um homicídio. Caim e Abel viveram uma situação grave, onde Caim olha para Abel, sentindo ciúme daquilo que ele tinha, da comunhão com Deus que ele tinha, e Caim toma a decisão de matá-lo. Nós temos outros casos. Podemos citar Esaú e Jacó, a relação entre José e seus irmãos, e muitos casos. O ciúme não é apenas algo familiar, também é algo maior da própria sociedade. Temos sociedades, nações, povos que têm ciúme um dos outros. Na Bíblia, nós temos vários casos. Israel teve problema com os filisteus por causa de ciúme. Os filisteus também tiveram problema com o povo de Israel por causa de ciúme. E outros povos mais, os egípcios, o pessoal da Síria, do Líbano, que seja, os povos da Bíblia também tiveram problemas sociais por causa de ciúme. O ciúme começa na família. E como nós vamos lidar com o ciúme nos dias de hoje? De que maneira vamos lidar com o ciúme nesse tempo, no século 21? Será que nós estamos lidando bem com o ciúme? A igreja, no caso, também sofre com o ciúme. E nós vamos ver na família, na igreja, na sociedade em si, o que fazer com relação ao ciúme. Um texto que eu escolhi que representa muito isso está em Lucas capítulo 9, no verso 49. Peço que você acompanhe Lucas capítulo 9, no verso 49. A partir do verso 49 fala assim: E respondendo João, disse: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, então lhe proibimos, porque não nos seguia. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Esse texto deixa claro que os discípulos de Jesus, que eram pessoas
extremamente íntimas de Jesus, viam Jesus todo dia, estavam com Jesus todo dia. Na sua caminhada, viram um homem que fazia a mesma coisa que eles faziam. Talvez até cresce em Jesus como seu Salvador. Cresce que Jesus fosse o Messias. Talvez até obedecesse às orientações de Jesus. Mas Pedro, Tiago, João e outros discípulos estavam caminhando num dia e de repente viram aquele homem que nós não sabemos o nome. E eles proibiram aquele homem de pregar o Evangelho. No fundo, eles fizeram isso. E relatam a Jesus como se fosse uma grande vitória. Dizendo assim: Senhor, nós proibimos porque ele não nos seguia, não estava conosco, não fazia parte do nosso grupo. E Jesus radicalmente fala: olha, se ele não está contra nós, ele está por nós, não faça isso. Os discípulos de Jesus também foram atacados e caíram na tentação do ciúme. Se eles não tivessem tido ciúme daquele homem, eles não teriam feito aquilo que fizeram. Então, não importa muito se você está em Cristo ou não está. O ciúme é algo mais forte. A primeira coisa que a gente pode pensar com relação a isso, o primeiro passo para a gente resolver a questão do ciúme, é que o ciúme é algo natural do homem. É algo intrínseco. Faz parte do ser humano, é um sentimento intrínseco. É como respirar. E se você pensa que você não teve ciúme ou não tem ciúme de alguém, você está precisando procurar uma ajuda psicológica. Porque todo ser humano teve, tem e terá ciúme. O problema é que nós confundimos ciúme com amor. Isso é uma confusão extremamente errada, extremamente danosa. Eu particularmente vejo muitos pais e filhos dentro de casa sofrendo com ciúme, pensando que ter ciúme é amar. Meu amado, quero lhe dizer uma coisa muito sincera. O ciúme não tem nada a ver com amor. Se você tem ciúme da sua esposa, se você tem ciúme do seu esposo e pensa que isso é amor, você é imaturo. Estou falando que você é imaturo mesmo, porque talvez você não foi ensinado a amar. Aí você pode lembrar: ah, pastor, mas a palavra de Deus fala que Deus tem ciúme de nós. Mas a palavra ali utilizada, no caso da tradução para o português, não tem o mesmo significado que nós temos hoje. O ciúme nosso é um ciúme descontrolado. É um ciúme possessivo. É um ciúme obsessivo. E isso Deus não faz. Deus permite que você faça aquilo que você queira fazer. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita o seu jeito de pensar. Ele não é obsessivo por você. Se você quiser obedecê-lo, ok. Se você não quiser obedecê-lo, ok. A questão é liberdade. Deus deu liberdade para Adão e Eva dentro do jardim. Então, que ciúme é esse que você está comparando o seu ciúme com o ciúme de Deus? Deus tem ciúme, mas é um ciúme divino, um ciúme eterno, um ciúme de amor. O ciúme que nós temos aqui embaixo não é o mesmo. É um ciúme obsessivo, é um ciúme de posse, de mal, danoso. O ciúme do homem provoca morte, provoca dano, provoca desagrado, tristeza. E isso é muito ruim. Todos nós já fomos impactados, sem hipocrisia, pelo ciúme.
Nós todos somos ciumentos. Então qual é o desafio? Nós precisamos controlar esse ciúme. Porque se nós não controlarmos esse ciúme, nós teremos muitos problemas, primeiramente com Deus, e depois na convivência entre a nossa sociedade e a nossa família. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que você pode ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, não interessa quanto tempo você tem. Uma coisa é certa, o ciúme está dentro de você. Você pode ser novo, você pode ser uma criança de 8 anos de idade, um senhor de idade de 80 anos, o ciúme estará dentro de você. O ciúme é algo interno, é algo intrínseco, que está acima da sua capacidade de combatê-lo. Você só terá vitória nisso quando você aceitar que dentro de você existe uma parte, um pedaço que precisa ser dominado e que você vai ter que conviver com isso. Não há possibilidade. Todos nós, devido ao pecado, devido à situação, você fazendo coisas boas ou não, você tem que dominar o ciúme e precisa ter atenção com o ciúme das outras pessoas. Porque só porque você vive em família, não quer dizer que as outras pessoas não tenham ciúme de você. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo na vida, nem todo mundo quer o seu bem. Guarda isso. Nem todo mundo quer seu bem. Até mesmo dentro da família. E você não pode se estressar com isso. Porque se você se estressar com as pessoas que desejam o seu mal, com as pessoas que desejam a sua derrota, com as pessoas que planejam a sua derrota, você vai ficar sozinho. Vai infartar. E isso não é bom. Então alguém tem que ser maduro nessa hora. E esse alguém é você. Se você está sofrendo com o ciúme de alguém da sua família, na sua família, dentro da sua casa, alguém tem que ser maduro. E essa pessoa que tem que ser madura é você. Então a primeira coisa que a gente tem que entender rapidamente é que o ciúme está dentro de nós. O ciúme faz parte da nossa história. O ciúme é algo que nós temos que conviver, tendo pessoalmente ou de alguém externo, o ciúme estará presente. O ciúme esteve presente, está presente e estará presente até a volta de Jesus. E você precisa entender que o ciúme é algo natural do ser humano, por causa do pecado. Outra circunstância que a gente tem que verificar com relação ao ciúme, principalmente no Brasil, é que nós precisamos ter atenção que o ciúme precisa ser alimentado. Para que o ciúme possa existir, ele precisa ser alimentado. E eu particularmente vejo, com todo respeito aos papais e mamães, muitos papais e mamães alimentando o ciúme em seus filhos. O ciúme ele precisa ser alimentado porque ele tem alguns passos para ser executado. O primeiro passo que a gente pode entender que o ciúme ele é alimentado é quando há negligência no controle do ego. Quando há negligência no controle do ego. Quando você não controla a si mesmo. Quando você não sabe controlar as suas emoções. Na Bíblia nós temos muitos casos assim. Muitos casos de pais que promoveram ciúme entre seus filhos. Vou dar um exemplo. Jacó. Jacó teve muitos filhos, mas ele tinha um preferido. O preferido era José, um dos mais novos. Ele amava os outros, mas o preferido dele era José. E ele deixou claro isso várias vezes. E isso alimentou um ciúme, e depois do ciúme um ódio enorme, que não poderia mais ter convivência entre os irmãos e o seu próprio pai. Os próprios irmãos mentiram para o seu próprio pai devido às circunstâncias que eles fizeram com José
de vender José para o Egito, como se fosse um escravo, e a palavra de Deus fala em Gênesis claramente que os irmãos de José e José não tinham mais condição de conviver juntos devido ao ódio que eles tinham provocado por um ciúme. Então, quando a gente vê uma casa que os filhos têm ciúme um dos outros, que o casal tem ciúme um do outro, pode contar que essas pessoas são negligentes no controle das suas emoções. Não seja negligente no controle das suas emoções. Você que é pai, gosta mais de um filho do que outro, por favor, esconda esse sentimento. Porque você vai gerar neles pessoas ciumentas. Se você se identifica mais com um filho do que o outro, esconda esse sentimento. Porque você vai gerar neles, no crescimento deles, confusões que podem durar anos. E a culpa não vai ser deles. Então, se você é pai e é mãe, por favor, se você tem esse costume de deixar claro que ama mais um filho do que o outro, chega nos seus 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, sei lá quantos filhos você tem, peça perdão, porque isso não é correto. Outra circunstância que a gente vê muito dentro das casas é fazer preferências por identificação. Cada filho tem uma identificação com o pai ou com a mãe. Às vezes um puxou a personalidade do pai, outro puxou a personalidade da mãe. Um é mais carinhoso, outro é mais arredio. Meu amado, não faça preferências por identificação. Os seus filhos são seus filhos. Os seus pais são seus pais. Só porque você não se identifica com eles, não quer dizer que eles não sejam família. Outra circunstância que a gente vê muito dentro dos lares é que o ciúme, normalmente, ele é fruto de uma imaturidade. Numa casa que tem problemas de ciúme, aonde os pais e filhos têm problemas com ciúme dentro da sua casa, esse lar é imaturo, normalmente. É um lar que não vai ter um sucesso muito grande de acordo com os anos. Então, nós vimos aqui algumas coisas que alimentam o ciúme. O ciúme precisa ser alimentado. No caso da Bíblia, Jesus Cristo, quando fala em Lucas capítulo 9 para os discípulos, olha, não façam isso porque quem não é nosso, mas não está contra, está na verdade por nós, ele corta essa imaturidade deles. Exatamente porque ele sabia que o cristianismo ia crescer de uma maneira muito além do que os próprios 12 discípulos poderiam controlar. Já pensou? Se fosse hoje, nos dias de hoje, quantas igrejas nós temos abertas aqui só na cidade de Cabo Frio, no Brasil? Você imagina se os discípulos tivessem aqui, não, agora não vai abrir não, agora é só em Jerusalém que a gente pode adorar. Que isso? Tem como? Então Jesus Cristo corta esse comportamento de ciúme deles. E nós também temos que cortar esse comportamento de ciúme e não alimentar isso na nossa casa. Quero que você reflita, será que eu tenho alimentado ciúme entre os meus filhos? Será que eu tenho alimentado ciúme no meu relacionamento conjugal? O ciúme é uma bomba moral dentro da nossa casa. Outra circunstância que a gente tem que destacar é que o ciúme precisa ser consumido. Bom, se o ciúme precisa ser alimentado para existir, ele precisa ser consumido. Não existe possibilidade de fazer um alimento e ele não ser consumido. Peço que você se lembre, quando você entra no mercado, você vai no mercado e vê lá nas estantes, né? Nas gôndolas, os alimentos, e os alimentos normalmente têm validade. Já percebeu isso?
que a maioria dos alimentos tem validade? E depois que passa a validade, obviamente, não é bom ser consumido? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque vamos imaginar que o ciúme é um objeto no mercado. E que esse ciúme de uma pessoa, de uma situação que você esteja sofrendo, também tem validade. Se você deixar aquele produto lá no mercado passar a validade, aquele produto não vai ser consumido. Ele vai estragar. Não é mesmo? Porque se ele tem validade, ele é perecível, ele estraga. A mesma coisa é o ciúme. Se o ciúme precisa ser alimentado para existir, alguém tem que consumir esse ciúme. O ciúme está aí. Está na família, está no trabalho, está na igreja, está na rua, está na vizinhança. Seus vizinhos talvez tenham ciúme de você. Ou você tenha ciúme dos seus vizinhos. Sei lá, de alguma forma, o ciúme está por aí, está na sociedade. Bom, só sofre com o ciúme quem consome o ciúme. Simples assim. Será que você não tem permitido consumir ciúme demais? Será que a gente não está consumindo ciúme? Eu posso te fazer uma pergunta muito sincera? E daí que o seu irmão, e daí que os seus filhos, que a sua esposa, seu esposo, sua família, seu vizinho, seu chefe, seus colegas, e daí que eles têm ciúme de você? E daí? Você está sofrendo com isso por quê? O ciúme está por aí, mas você que vai consumir ou não. No caso, Jesus Cristo, quando está falando com os discípulos, dizendo, olha, vocês não podem fazer isso porque se ele não é contra nós, ele é por nós. No fundo, ele está falando, olha, vocês estão dando importância a uma coisa muito simplória, muito imatura. O ciúme sempre houve e vai ficar por aí. Você que dá importância ou não. Uma das coisas que a gente acha interessante é que muitas pessoas às vezes alimentam o ciúme, mas também consomem o ciúme. E na verdade, quando a gente tem uma casa que tem problema com ciúme dentro do seu ambiente, normalmente as pessoas, elas provocam ciúme uma das outras, não porque alimentam, mas porque consomem muito. Então, às vezes, o que eu observo é que algumas situações externas de casa adentram o nosso lar e, por adentrar o nosso lar, dentro de casa é consumido. E aí o pai ensina o filho inconscientemente a ter ciúme, a viver o ciúme, a produzir ciúme e a consumir ciúme. Então ele vai sofrer porque alimenta ciúme nos outros e vai sofrer porque consome ciúme dos outros. Deu para entender? Alimenta ciúme dos outros e consome ciúme dos outros. Meu querido, você é muito mais importante do que o pensamento das outras pessoas. Às vezes a gente se importa muito com o que o outro pensa. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus Cristo se importava com o que o outro pensava? Você acha que Jesus Cristo se importava com o que os saduceus pensavam dele? Os fariseus, os hipócritas? Você acha que Jesus Cristo pensava, ficava gastando tempo na cabeça dele em ficar pensando naquilo que os outros falavam ou pensavam? Meu querido, não perca seu tempo com gente ciumenta. Porque normalmente gente ciumenta é imatura e é incompetente. Normalmente quem é ciumento é imaturo, mas também é incompetente.
Não estou dizendo que você seja, mas se você se identificou, sinto muito. Mas uma coisa é certa, nós não podemos ficar enchendo a nossa cabeça com aquilo que o outro pensa ou deixa de pensar. Não seja imaturo. Não consuma o ciúme que o outro produz. E isso acontece muito na nossa família, muito na nossa casa. Eu vejo, às vezes, filhos sofrendo porque os pais têm ciúme deles. Como assim os pais têm ciúme? Sim, eu estou cansado de ver pais tendo ciúme de seus filhos. Não por causa de serem filhos, mas por causa das oportunidades que os filhos têm hoje. Eu já vi muitos casos, pais tendo ciúme dos filhos porque não tiveram a mesma oportunidade. Estou cansado de ver. E estou cansado de ver filhos tendo ciúme dos pais. Por muitas razões. E aí a família não sai do lugar. Um puxa de um lado, outro puxa de outro. No fundo, a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa guerra entre os poderes, infelizmente, nessa situação de pandemia que estamos vivendo também uma crise política ao mesmo tempo. Nós não sabemos quem manda, a quem obedecer. Nós estamos aqui em Cabo Frio, nessa pandemia, nessa quarentena, a gente tem que saber a quem obedece, porque o prefeito fala uma coisa, o governo do estado fala outra, o governo federal fala outra, o Supremo fala outra e o Senado fala outra. No fundo, sabe o que é? Essa guerra política, essa confusão, ciúme. No fundo, um poder quer mandar mais do outro. Não entra em harmonia, porque os seus agentes têm ciúme um dos outros. Aí fica essa guerra. Por isso que puxa, um para um lado, outro para o outro. Vai fazer isso, aquilo, outro. Aí fica difícil a harmonia entre os poderes. Então tem que sempre ter atenção com isso. Também em casa. Então não consuma ciúme que é produzido por outra pessoa. Se a outra pessoa produz ciúme, saiba, ela é imatura e incompetente. Simples assim. Porque se a gente não tiver atenção nisso, a coisa vai pegar. Última coisa que a gente pode destacar acerca do ciúme é que o ciúme tem solução. O ciúme tem solução, pastor? Sim, tem. E aonde está a solução? A solução está nas suas mãos. A solução do ciúme está na mão de quem sofre o ciúme, não de quem produz. Quem produz ciúme vai sempre produzir mais ciúme, porque quem tem ciúme e produz ciúme é imaturo e é incompetente, mas tem capacidade de produzir cada vez mais ciúme. Então não adianta você falar, fazer, que quanto mais você falar ou fazer, essa pessoa vai ter mais ciúme de você. Esse é o problema, essa é a crise. Então qual a solução que a gente tem? Que solução que a gente vai dar para a nossa família? Quando a gente tem um sogro, um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado, um genro, qualquer pessoa da nossa família que tenha ciúme daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Tem ciúme de tudo. Como é que a gente vai conviver? Bom, a solução está nas suas mãos. A solução Jesus Cristo deu para os seus discípulos, dizendo assim, olha, aquele que não é contra nós, é por nós. Isso coloca em caráter de igualdade. Ele fez os discípulos pensarem no lado bom da circunstância. Então, quando você tiver um parente na sua casa que tem ciúme das coisas que você fala, que você faz, que você pensa, das suas posses, né? Tem gente que tem ciúme de parente que é rico. Bom, a solução está na sua mão. A solução está na sua mão porque o ciúme, ele está sempre vinculado à imaturidade.
E essa imaturidade, ela só é combatida, só é vencida com maturidade. Então, hoje, nós vimos rapidamente que o ciúme faz parte do nosso convívio. O ciúme está aí, disponível para quem quer. Você tem a opção de produzir, ou seja, alimentar ciúme. Você tem a circunstância de consumir ciúme. E também tem a opção de solucionar o ciúme. E a solução está nas suas mãos. Então, se você hoje está sofrendo com o ciúme de alguém, peça ao Senhor sabedoria para que, de alguma forma, você não sofra com isso e, de alguma forma, tenha a capacidade de conviver junto. Eu vou te dar uma dica para solucionar. Uma dica pessoal. Ame a pessoa no limite dela. Ame a pessoa no limite dela. Mangueira não dá maçã. Limoeiro não dá jaca. Dá jaca. Cajá não dá maracujá. Limoeiro dá limão. O que você pode esperar do limão? Lembra aí. O que você pode esperar do limão? Limão, a fruta. O que você pode esperar do limão? O limão é ácido. O limão tem vitamina C. O limão é verde, normalmente. Dependendo, né? Se for galego, talvez meio amarelado. O limão é bom para fazer suco. Limonada. Torta de limão é bom, excelente, muito bom. Se você quiser fazer uma torta de limão para o pastor, fique à vontade. Pode mandar para aqui, para a secretaria, que a gente consome na boa. Mas limão não tem gosto de manga. Ame a pessoa que é ciumenta, que faz parte da sua família. Do jeitinho que ela é. Não espere mais do que ela pode conceder. Porque o ciumento, normalmente, ele é imaturo e ele é incompetente. Então, não se estresse com isso. Não alimente ciúme. Mas também não sofra com o ciúme dos outros. Viva a sua vida. Siga em frente. Tenha sabedoria ao falar as coisas. Nem todas as pessoas estão maduras para poder saber da sua vida. Nem todas as pessoas. Só porque é parente não quer dizer que tenha maturidade para saber que você ganhou uma grande bênção. O problema do crente é que ele quer contar a bênção. Meu querido, a bênção, quem tem que saber primeiramente é Deus, depois você, depois poucas pessoas. Porque às vezes a bênção contada para todo mundo, às vezes é mal interpretada, porque nem todas as pessoas têm maturidade para poder saber da sua bênção. Então não sofra com isso. Tenha cuidado com quem fala. Quem tem que saber da sua vida, primeiramente é Deus. Depois, poucas pessoas. Tenha cuidado. Não alimente ciúme nas pessoas. Mas também não sofra com o ciúme das outras pessoas. Siga a sua vida. Vá em frente, que Deus vai te abençoar. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, pela graça, pela tua misericórdia, nos ensina a como lidar com o ciúme das outras pessoas. Senhor, nós temos muitos amigos, parentes, e o ciúme faz parte do nosso cotidiano. Às vezes temos ciúme, às vezes sofremos com o ciúme, somos humanos, e todos nós lidamos com o ciúme diariamente. Eu te peço, Senhor, que a tua graça possa nos alcançar e nos dar sabedoria para lidarmos com essa situação dentro de casa. Como é danoso, como é complicado lidar com o ciúme dentro de casa.
Como é complicado, Senhor, administrar circunstâncias de ciúme dentro de casa. E, ó Senhor, dá sabedoria aos teus servos, para que eles não possam alimentar o ciúme, mas também não sofrer com o ciúme, não consumir o ciúme. Vem com a tua misericórdia sobre nós, dá-nos a tua graça, em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então que Deus abençoe você, a sua semana. Lembrando que faça contato, por favor, com as pessoas da igreja e que nos ajude também na nossa ação social. Nós estamos na campanha aí dos agasalhos, da manta e também da ação social de alimentação, para que possamos continuar ajudando as pessoas que estão em situação de risco aqui na nossa cidade. Deus te abençoe e te guarde, faça você ricamente feliz e sem ciúme. Não sofra com o ciúme dos outros e também não produza ciúme em ninguém. Deus te abençoe. Felicidades.